Automatic Reference Counting, ou mais conhecido também como ARC. O que esse cara significa? O que ele faz? Como que funciona? Bom, você já deve ter sido perguntado em entrevistas, ou mesmo por curiosidade já deve ter olhado esse cara para ver o que ele significa e não entendeu muito bem. Então hoje a gente vai falar sobre o ARC, como que funciona e também como que a gente pode resolver o problema de referência cíclica. Então, bora para mais um vídeo e vamos lá! Fala Dev, tudo beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o ARC, um tema que é muito específico. Ele é um tema bem avançado ali, mas se você está começando ali nos estudos de desenvolvimento, esse cara aí já vai entrar um pouquinho mais à frente ali no teu avanço, né? E praticamente isso daí já vai levar a gente para um próximo nível de desenvolvimento, onde a gente vai realmente começar a colocar as coisas em prática. Então tudo que a gente aprendeu até agora, a gente vai começar a colocar a mão na massa, beleza? Então se você está curtindo o nosso conteúdo, está curtindo esse vídeo, já deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, ative aquele sininho maroto lá pra gente e vamos para esse conteúdo bem específico. Bom, o ARC, ou Automatic Reference Counting, o que ele significa? Ele é um contador automático de referência. Como assim? Toda vez que você instancia uma classe, ele vai incrementar um valor nesse contador. E aí, para cada classe que vai sendo incrementada, né, que vai sendo adicionada, instanciada no caso, ele vai incrementando o valor. Toda vez que essa classe ela é tirada, né, que essa classe morre, ela vai e tira aquele contador. Então é praticamente mais um, menos um no seu computador. No caso das partes de instâncias, nós temos alguns tipos que a gente pode usar, certo? Que são as referências fracas e as referências fortes. O que isso significa? Bom, eu criei um código aqui para exemplificar isso melhor para a gente. Então, dá uma olhada aí na tela. Bom, imagina que você tem ali uma classe pessoa, né? Que é o caso aqui no nosso código. Essa classe pessoa, ela tem duas variáveis. Ela tem uma variável que é o nome da pessoa e o animais, que na verdade é um array ali de cachorros. Tá? E depois nós temos também ali uma classe de cachorro, que ela vai ter o nome, né, que vai ser o nome do cachorro, e também qual é o dono desse cachorro, né, qual é a pessoa desse cachorro. Veja que essa variável pessoa, ela é opcional, tá? Se você não sabe o que é opcional, vou deixar o link ali nos cards e também aqui na descrição do vídeo para você entender melhor o que são essas variáveis opcionais. Então veja que eu tenho essas duas classes e uma classe está referenciando a outra, tá? Então meio que a gente tem um ciclo de repetição ali que vai ser uma referência forte. Tá? Para a gente exemplificar isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, vou fazer as chamadas, né? Instanciar essas classes, e para isso eu vou criar dentro de um contexto, porque como a gente está usando o playground aqui, eu preciso de um contexto, então eu vou criar aqui através do do, tá? Então tudo que tiver aqui dentro, ele vai criar esse ambiente de contexto para ter um início, meio e um fim. Ok, feito isso, eu vou começar a colocar ali. Então eu vou criar uma pessoa Rodrigo, e eu vou criar um cachorro doguinho, certo? Então veja que eu tenho as duas instâncias ali de pessoa e cachorro, e se eu mando executar normalmente aqui, veja que no meu console ele vai mostrar que entrou e que saiu, certo? Então ele tem uma entrada e ele tem uma saída para as duas classes que a gente instanciou. Agora vamos ver o que acontece se eu pegar o nosso doguinho e vincular ele à pessoa. Então eu preciso adicionar ele na lista da pessoa, porque essa pessoa ela vai ter um novo animal, e eu preciso também falar para esse animal que ele tem uma pessoa, que é o dono dele. O que vai acontecer se a gente fizer essa referência? Então vamos executar aqui de novo. Bom, essa função add, ela simplesmente faz o quê? Adiciona na lista e pega o animal e faz a referência da pessoa. Veja que quando eu mandei executar, ele só entrou e não teve mais a saída, certo? No nosso contexto só teve um contador. Por quê? O que está acontecendo? Simplesmente a gente tem uma referência forte. Então a classe A está referenciando a classe B e a classe B está referenciando a classe A. Então o contador, ele simplesmente se perdeu. Mas como assim? Tá meio complicado de entender tudo isso daí. Calma lá que a gente vai explicar aqui. Imagina que você tenha o seguinte: você tem um ponto, certo? Que é a sua instância A, a sua classe A, e ela tem uma referência forte com a instância B. Beleza.
amarrei aqui. Então, quando você faz essa amarração, quando você instancia essa classe, você vai ter um contador. Quando você criou esse cara, você vai ter mais um contador. Agora, quando você atrela essas duas informações, ou seja, o A está referenciando ao B e o B está referenciando ao A, ele tem uma ligação muito forte. Então, eu tenho duas ligações. Só que na hora que você vai se desligar, né, quando você encerra o teu contexto, o ARC, né, o que vai acontecer? Por trás ali do sistema, o ARC ele vai fazer o seguinte: eu preciso tirar essa instância da memória. Então, ele vai simplesmente fazer o quê? Ah, o B, vamos tirar você da memória. Ele vai falar o seguinte, falar, não consigo, porque eu estou amarrado ao A. Vai falar, beleza, então eu vou lá no A e vou falar pro A se desligar. Ah, se desliga aí. Ele vai falar, não dá, porque eu tô preso no B e o B tá ativo ainda. Então ele não consegue sair. A gente vai ter aqui um caso chamado de memory leak. Então ele vai acontecer um memory leak, ou seja, um vazamento de memória, que simplesmente tem que a sua memória ela está ocupada e ela não consegue desocupar. Para projetos pequenos isso não tem tanto problema, mas isso pode ser muito crítico a longo prazo. Por quê? Porque aquilo vai ocupar a memória. E aí se você fica nesse ciclo e vai voltando com o seu aplicativo ainda aberto, vai acontecer o quê? Você não consegue alocar aquele espaço de memória porque ele está ocupado e vai alocar o próximo. E vai alocando. Vai chegar um momento que você não tem mais espaço de memória no dispositivo. E aí o seu aplicativo para. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando você falar sobre a questão de referências. Como que a gente resolve esse problema? Então, como é que como é que eu falo para o meu sistema que a classe A, classe B, ela não tem uma ligação forte? Vamos lá. A gente pode fazer de duas formas aqui para resolver esse BO. Você pode simplesmente acessar sua classe B, que é aquela variável opcional, e você simplesmente setar nulo para ela. E aí o teu sistema simplesmente vai fazer o seguinte: a sua classe B se desacoplou, né? Tirou uma ligação forte com a ligação A. Então, somente a instância A tem uma ligação com a B, certo? Então, quando for dar o deinit, né? Quando ele for tirar essas informações da memória, a B vai falar, beleza, eu não tenho ligação com ninguém e morre. E aí o A vai e morre também. Então ele vai decrementar esses dois caras. Mas isso é meio chato, né? Porque imagine só, você tem lá trocentas variáveis e você tem que passar variável por variável para ficar tirando, né? Então isso daí fica muito maçante, fica muito código para você fazer. Então qual é o melhor cenário para a gente fazer isso? A gente vai para a opção 2, que é simplesmente você utilizar a wiki. Você está dizendo que é uma referência fraca para sua variável. Então, para isso, você simplesmente coloca o wiki antes da sua variável, né? O tipo wiki antes de declarar o var. Então, fica wiki var. E aí, com isso, o próprio ARC, né? O próprio sistema já entende que quando precisar desacoplar, ele simplesmente vai matar essa referência porque ela pode ser nula, tá? Mas você ainda tem que tomar um pouco de cuidado para mexer com isso. Por quê? Por ela ser uma informação fraca, dependendo do momento que você chamar ele, depende do seu projeto, no caso, se você declarar ele e o pai, né, no caso, vamos imaginar aqui, você tem pessoa e cachorro. A pessoa, você criou essa variável pessoa, e aí você está utilizando ela, você criou em algum momento essa pessoa, e aí você vai atribuir para o cachorro. Se essa pessoa parar de existir, né, a variável ela simplesmente morrer, né, for informado que ela é nula, que essa referência não existe mais, você perde na informação da sua wiki também esse cara. Então o teu cachorro vai ser nulo essa informação. Por isso que a wiki ela é tratada como um opcional também, porque daí você faz a tratativa, se tem valor, que daí se tiver valor você faz o que tem que fazer, caso contrário você pode estourar um alerta aí para o usuário. Então, colocando o wiki ali no lugar, veja que a gente não precisa mudar muita coisa no nosso código, simplesmente declarando o wiki, rodando o nosso código, a gente volta para aquele status. Então eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída da nossa referência. Então o ARC nada mais é que simplesmente um contador automático de referência, e ele simplesmente conta quantas vezes foi instanciado e quantas vezes foi retirado esse cara da memória. Recapitulando, toda vez que você instancia uma classe, ele aumenta 1 no contador de referências. Quando você remove essa classe da memória, ele decrementa, tá? E aí quando você tem essas referências fortes, que a classe
classe ela não consegue ser retirada da memória, o ARC ele não vai decrementar esse valor. Então ele vai continuar com o valor lá na referência no contador de memória. Essa é uma explicação muito básica para você entender o básico do ARC. O ARC vai um pouquinho mais além, porque daí a gente já puxa as informações um pouco lá de quando surgiu o Objective-C, que a gente tinha que alocar espaço na memória, depois tinha que dealocar, colocar a informação de não sei o que. Então, o objetivo desse vídeo de hoje não é explicar tão a fundo assim o que é o ARC, é mais para você entender o básico ali dessa gestão de memória, porque daí os próximos vídeos a gente vai falar sobre Weak Reference, Unawed Reference, Strong, então você vai entender melhor como que funciona esses caras, e também a gente vai fazer um vídeo falando sobre o init e o deinit ali, beleza? Então aqui foi mais para contextualizar vocês sobre esse cara. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho, deixa aquele seu like, comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda comigo, não concorda, enfim. E também coloque a sua sugestão dos próximos vídeos que você quer ver, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Então, um forte abraço e até mais!